Fala galera, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Medicine, o Medicine Cast. Meu nome é Ítalo Abreu, eu trouxe a Jéssica, que é uma cardiologista, é um fenômeno aqui. Vai contar pra gente sobre o mercado e sobre a especialidade do ecocardiografista. Como é que funciona, como é que é o mercado no Brasil e me passar um pouco da experiência dela para quem pensa nessa área e a realidade do mercado atualmente e da residência também. Bom, Jéssica, se apresenta aí pra gente e vamos bater esse papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ítalo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Meu nome é Jéssica, eu sou médica cardiologista, formada pelo Hospital do Coração de Messejana e sou ecocardiografista, que é uma subespecialidade da cardiologia. Eu fiz a minha subespecialidade em ecocardiografia no Hospital Universitário Walter Cantídio. É uma das duas residências aqui de eco de Fortaleza, né? Tem a no Hospital de Messejana e tem a do hospital que é vinculada ao UFC, o nosso Hospital das Clínicas. Então, eu optei por fazer essa sub dentro da cardiologia, dentro de outras subs, né? Escolhi o eco. Audio Jungle. Legal. Jéssica, me conta aí o que é que te levou a procurar, né, uma imagem. A gente vê que, por exemplo, lá nos Estados Unidos e Europa, às vezes na realidade que já é uma formação dentro da cardiologia, mas aqui a gente faz uma prova, uma formação a mais. E o que que te levou a procurar essa área, assim? Qual foram os motivos principais? O que você falou está corretíssimo. Lá nos Estados Unidos, né, no exterior, a formação da cardiologia ela é maior, ela é mais ampla e ela já engloba a parte básica dos métodos complementares, né, de tomografia de coronária, de ressonância cardíaca e de ecocardiografia. Aqui não, né? A nossa formação ela é para fazer cardio. A cardio ela já é uma subespecialidade. Você tem que fazer 2 anos de clínica médica. Você faz 2 anos obrigatórios de clínica médica para fazer uma nova prova de cardiologia. Aí você faz os 2 anos de cardiologia e alguns exames da cardiologia você já consegue fazer sendo cardiologista, como é o caso do mapa de 24 horas, que é um exame para avaliar a pressão arterial, do eletrocardiograma, que é o traçado do ritmo cardíaco, o exame da esteira, que é o teste ergométrico, o próprio cardiologista ele está apto para fazer, mas tem alguns exames que você precisa ter uma terceira residência, que é o caso da colocação do marca-passo, do cateterismo cardíaco e do eco. Até a minha vez, até o meu ano, a residência era de 1 ano. No meu ano, o MEC, que é o Ministério da Educação, né, ele trocou a grade e passou a ser de 2 anos. Então, eu fiz 2 anos de eco. Por que que eu decidi fazer? Eu vou ser honesta, eu decidi por uma questão estratégica, né? Porque apesar que eu, como cardiologista, a cardiologia ela é muito versátil, você consegue trabalhar em consultório, em UTI, em ambulatório, ver paciente internado. E eu sempre me considerei muito viva, gostava de ver paciente, beira-leito, examinar, UTI. Mas eu pensava, eu sou mulher, eu vou casar e ter filhos, então eu vou precisar ter mais qualidade de vida. E a gente sabe que quando a gente vai avaliar paciente internado, você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. Porque às vezes os pacientes estão super bem, mas eles podem descompensar, eles podem, às vezes, um paciente demora, né, muito tempo. Então eu optei por essa rotina de exames como uma forma estratégica de eu ter a opção de ter uma vida mais tranquila, fazendo alguns turnos de exames. Só que eu fui surpreendida. Assim, foi um amor avassalador a ecocardiografia. Eu achei que era um mero exame complementar de ultrassom cardíaco, mas é um mundo à parte. É você entender de fato muita coisa da cardiologia que antes da imagem você entende mais ou menos ali na leitura, mas que vendo literalmente de perto você consegue entender o funcionamento. O eco ele é um exame muito versátil, que ele possibilita fazer vários métodos, ele tem várias modalidades dentro do ecocardiograma, que a gente pode falar um pouquinho disso. E a rotina é muito massa, fazer os exames é muito legal. Um exame, você através de um exame complementar, você direciona a conduta. Então eu gosto muito dessa interface com os médicos de
avaliar uma prótese que está disfuncionante, entrar em contato para dar uma devolutiva, isso vai direcionar uma conduta, uma intervenção. Então, por que eu decidi? Foi estratégia, mas eu me surpreendi me apaixonando pelo método. Entender. Já é mão na massa? Qual que é a diferença aí do primeiro para o segundo ano hoje do eco, né? Como que tá no Brasil? A residência de eco não tem muita, assim, muita emoção, né? Ela é dentro da sala do eco, fazendo eco. É diferente, por exemplo, uma residência de cardio, né? Você roda um mês na UTI, você roda um mês na enfermaria, você roda um mês de ambulatório, tem a sala de parada, né? A sala vermelha. Mas o eco é fazendo exame. Então, é uma rotina que até no primeiro momento eu pensei que pudesse ser maçante. Porque, poxa, você vai entrar e sair fazendo exame, eu não conhecia muito método. E quando você, na residência de cardio, acompanha um colega fazendo eco, é meio chato, né? É que nem videogame, só é legal jogar, não é legal assistir o outro jogando. Então eu achava que pudesse ser uma rotina entediante. E quando passou para 2 anos, poxa, todo mundo que veio antes de mim se formou fazendo um ano. Na Então, minha vez, na minha vez, né? E será que precisa mesmo desse segundo ano? Só que como eu te disse, né? Assim, eu me surpreendi muito porque a rotina não é entediante. É fazendo o exame, mas cada exame é uma história, né? Cada exame é um coração. Por a gente estar em hospital, acaba que você vê casos muito diferentes, você consegue ver vários pacientes internados com todos os tipos de doença, então não são exames normais, de rotina, de check-up. Isso é muito legal, né? Então, como é que é a rotina do eco? Você é mão na massa desde o começo. No começo você faz sem ter muita destreza, demora para conseguir obter as imagens, vai sempre com o staff, né, com o nosso preceptor do lado direcionando, ajudando, pegando na mão. A gente brinca, né, que eles ensinam a escovar os dentes, eles ensinam a dar bom dia, porque a gente não sabe nada no começo. E com o passar do tempo, né, até por conta do N de exames, você aprende, né? Pega as imagens e aí o desafio passa a ser avaliar as imagens. Né? As janelas você consegue pegar e você passa o desafio passa a ser a interpretação. E aí isso vai amadurecendo ao longo de um ano e agora de 2 anos. O segundo ano, ele agrega muito, e hoje em dia eu acho que o segundo ano é fundamental, né? Eu que me vi formada com 2 anos, eu acho que eu não me sentiria pronta estando formada há um ano atrás, porque ele aumenta o dobro de casos, então você se sente muito mais preparada para dar um laudo que vai direcionar a conduta de um paciente. Mas, por outro lado, ele agrega porque o eco ele tem outras modalidades. Então, por exemplo, o eco transesofágico, que é um exame que, em certas situações, ele é necessário. É um exame que parece uma endoscopia, é feito sob sedação, é uma sonda que é passada. Então, um ano você faz vários casos. Com 2, você se sente muito mais seguro. forte, muito mais seguro. Tem outros métodos. Um deles é o ecocardiograma sob estresse, que é um método para avaliar se o coração ele tem, se parece ter entupimento de artéria. Como é que funciona, né? Você faz o exame com o paciente em repouso e aí você administra uma medicação que é para simular um exercício físico. Ela taquicardiza o coração, de tal forma que se tiver alguma artéria entupida, vai ter alguma mudança na imagem do eco. Então, esse exame você pega muito mais mão, você tem muito mais oportunidade de fazer no segundo ano. Porque no primeiro ano você mal aprende o basal, né? Não tem tempo de ficar se atendo às exceções. Então, esse segundo ano refina o aprendizado que você já teve no primeiro, mas ele passa a ser fundamental para esses métodos acessórios, né? Que não é o grosso da rotina. Legal. Muito bom. E aí, eu vejo pelo Doppler assim, que é uma coisa extremamente difícil. A gente chega lá, pensa que é fácil, mas na hora você vê que é um mundo totalmente à parte, né? E, Completamente eu- diferente. e a Quando eu gente vê cheguei no eco, eu vários pensei, âmbitos, meu né? Vários Deus do céu. pilares ali para aprender, tipo física, imagem, anatomia de novo. Enfim, é um mundo E é um misto de você entender as imagens com um misto de você entender o aparelho, né? Como tu tá dizendo, recurso Doppler, pulsado, contínuo, e com um misto de ter a destreza na mão para obter as imagens ali no paciente, enquanto você avalia, mexe aqui com a mão esquerda. Então, quando você chega na residência de eco, assim, caso tenham pessoas interessadas,
é saber que a primeira semana ela é bem desesperadora. Você não vai entender nada, você vai se perguntar de que valeu 4 anos de residência, mas depois tudo vai se encaixando e passa a ser brilhante. Eu digo que é o melhor exame da cardiologia, né? Tem conflito de interesse, eu sou suspeita, mas Antigamente, eu pensava, né, eu me formei na Unifor, não devia nem falar, né, para não confessar a idade, mas eu me formei tem 10 anos. Então, quando eu era interna, se ventilava muito que com o passar dos anos o ecocardiograma ia cair em desuso, porque outros métodos iam ficar mais fáceis de acessar, tipo a ressonância cardíaca, a angiotomografia de coronária. Mas o que aconteceu, né, 10 anos se passaram, e o que aconteceu é que o ecocardiograma, os softwares dos aparelhos, né, Philips, GE, eles melhoraram. Então, assim, um aparelho que antigamente você viu uma imagem borrada, hoje você vê com uma qualidade chocante todas as estruturas, pericárdio, aorta, você tem muito mais recursos, tem os que já tinha, né, pulsado, contínuo, mas agregou outros recursos no próprio software, Strain, enfim. E o exame continua sendo um exame não invasivo, um gelzinho no peito que não fura, não dói, não machuca, não tem radiação, não tem contraste. Então, é um exame que continua sendo não invasivo e fácil de fazer do ponto de vista para o paciente, né? Ele consegue fácil um eco, mas o exame traz muito mais resposta do que trazia há 10 anos, né? A ressonância, a angiotomografia, elas têm um espaço, tem situações em que o eco sozinho, ele não vai esclarecer, então precisa ser complementado por esses exames, mas que são mais onerosos e são menos fáceis, né? São mais demorados, tem contraste, tem radiação ionizante, e eles ficam reservados para situações de exceção, né? Para situações em que eles vão precisar, de fato, do espaço deles. Mas o eco continua sendo o carro-chefe da avaliação de praticamente todos os sintomas, todos os check-ups, avaliação de atleta, pré-operatório, né? Eu tenho certeza que você pede o eco nos pré-op das suas cirurgias. E ele continua sendo fácil, mas muito mais completo do ponto de vista de devolutiva para o paciente e para o colega médico, né? E eu acho que por ele ser operador dependente desse mundo que a gente está vivendo aí da IA, ele tem uma estatística mais baixa até de eu desenvolver a IA ao ponto dele chegar, assim, digo não é que tomar, né? Mas dele chegar a uma parte maior do eco, digamos assim, do que os exames que são exclusivamente padrões, como por exemplo a Sim. patologia, alguma coisa assim. Então, o eco é mais operador dependente ali, eu tenho que estar treinado para fazer aquilo em várias nuances, né? E digamos, dos problemas da inteligência artificial é até que se eu tenho uma dificuldade de ver o padrão e ele muda de acordo com o que você faz ali, ele não vai conseguir ver, né? Ele não vai conseguir ver, ele não vai conseguir achar os padrões porque são padrões diferentes. Sim. Enfim, então acho isso um ponto positivo. E Jéssica, me conta aí, no mercado do eco, né? Assim que a gente vê, entrou no mercado, você está aí numa cidade do Nordeste, mas é uma cidade grande, 2 milhões de habitantes. Quais são os pontos positivos e negativos? Você vê 2 pontos ou um ponto positivo e negativo da especialidade em si. Ítalo, pontos positivos. Eu acho que o mercado ainda acolhe os ecocardiografistas, eu acho que tem espaço, porque como é um exame muito fundamental, não existe clínica que tem cardiologista, que tem exames que não tem eco. Então, como você disse, né, eu estou aqui em Fortaleza, na cidade do Nordeste, né, a capital do Ceará, e é uma cidade muito grande, tem 2 milhões e pedrada de habitantes. Então, qualquer clínica de interior do estado vai ter eco, ou então tem demanda por eco. O gestor, o empregador, ele é fácil de comprar uma máquina de eco e tem espaço para fazer. As grandes clínicas, os hospitais, hospital nem se fala, né? Precisa de ecocardiografista para fazer a agenda de exames eletivos, mas precisa ter um ecocardiografista de sobreaviso para fazer as demandas de paciente internado, de urgências que aparecem na UTI. Então, assim, pontos positivos é Não. que, pela demanda que é muito grande, tem espaço. Como vai ser no futuro? Não consigo dizer, porque tem 20 faculdades de Vamos. medicina e tem especializações e tem. Então, assim, o futuro é muito incerto nessa realidade atual, mas hoje
E para os próximos, para o curto prazo, eu tenho muita convicção que vai continuar tendo espaço, porque é uma especialidade. Ah, mas já tem muita cardiografista, mas é um exame que é muito solicitado em muitos contextos. Os pacientes repetem, não é um exame que você faz uma vez na vida e nunca mais, é um exame que eu tenho uma válvula aórtica bicúspide, eu vou ter que fazer seriado. A periodicidade, ela pode ser individualizada, mas que eu vou ter que fazer muitas vezes ao longo da vida, eu sei que eu vou. Então, isso vale para muitas patologias, hipertensão, diabetes. Então, a demanda do exame é muito grande e, portanto, eu acho que ainda tem espaço. Outra coisa positiva é a flexibilidade que você passa a ter na sua vida de gerenciar Horários, né? horários, receita, rotina. Se você quer fazer mais exames e, portanto, ganhar mais, ou se você quer fazer menos, ou se você quer fazer por menos tempo, mas aí você condensa um número maior de exames nesse período. Se você quais os cantos trabalhar, hoje em dia a gente ainda tem essa opção de escolher para quais clínicas vai trabalhar, e aí entra na mesa, né, várias moedas de troca, que não é só o repasse do exame, entra se a equipe é legal, se tem outros ganhos secundários, se você faz exame. Então, você avalia todos esses pontos, ainda é uma. A gente ainda tem essa opção. Você consegue empreender dentro do eco, comprar o seu aparelho, montar o seu consultório, você mesmo fazer o exame, aí, portanto, você faz um exame mais detalhado, mais demorado, mas cobra mais também, sem ficar refém do repasse do convênio. Então, o ponto positivo que eu resumiria é que você tem espaço e tem essa flexibilidade de brincar com as variáveis de trabalho. Pontos E negativos. você cria a sua demanda, você pode criar até a sua própria demanda ali do seu consultório. Sim. Você cria a sua demanda porque você vai atender os pacientes, se você não deixar de atender enquanto cardiologista. Eu jamais deixaria de ser cardio, né? Eu gosto demais da rotina da cardiologia. E é óbvio que os pacientes vão preferir fazer com você e você vai preferir ver do que ler um laudo. Isso aí é indiscutível, né? Aquele laudo é o que a pessoa viu e descreveu. E as fotos são momentos estáticos. É diferente você ver o vídeo, de você fazer, como você disse, é um exame dinâmico. Às vezes você precisa de uma manobra de respiração, ou você quer ver em outro ângulo, né? Tem muito artefato, é muito operador dependente. Então é totalmente diferente você fazer o exame. E além disso, ainda tem a demanda de colegas. Se você se estabelece a tal ponto que você passa a ter um exame de confiança, não tenha dúvida que os exames vão ser direcionados também. Isso é, isso é uma rua de duas, uma via de dois, como é que eu falo? É uma rua Duas vias, é uma de duas troca, né? Um vias. network É um ali. Eu win-win, vejo né? isso, inclusive, Jéssica, eu vejo muito isso em São Paulo, porque assim, falar, São Paulo tem milhões de médicos. Tem milhões de médicos muito bons e médicos muito ruins, tem os intermediários e tem aquelas sumidades. Então, assim, o cara que quer ser visto pelo a sumidade da cardiologia lá no Sírio, ele vai passar com o Renato Lopes, que é o cara bambambam naquele assunto X, e ele vai lá porque é o cara que tem 100 mil, 50 mil citações, sabe, desse assunto específico, e ele paga 4 mil na consulta. E o Renato Lopes tem 5 eco, que é particular, que o fulano de tal vai lá pagar R$ 1.000, sei lá o valor, mas assim. E aí vai virar, eu acho que cada vez mais a gente vai ver médicos mais técnicos, que têm uma qualidade inferior, é minha Sim. aposta para o futuro, e os médicos superiores com uma formação melhor, com todas essas habilidades que a gente tá falando aqui, né? Eu vou puxar isso para o ponto negativo, que não é um ponto negativo que me ofende, que não tira meu sono, mas que existe, que é a briga do mercado que está havendo, né, por falsos especialistas. Eu acho que isso vale para cardio, para o eco, para o vascular. Eu tenho certeza que tem várias pessoas X que fazem ultrassom Doppler, né, e que você olha e pensa, acho que eu rasgaria esse laudo, mas vamos para frente, né? Então, assim, eu acho que não é uma mágoa só da cardiologia, acho que todas as especialidades estão sendo povoadas por colegas que até são médicos, mas e na CFM ele não proíbe ninguém de exercer nenhuma subespecialidade, contanto, né, com quanto que você seja apto a fazer, mas tem médicos que se dizem especialistas, que botam lá cardiologia e ecocardiografia,
né? E isso aí é errado, você se dizer especialista numa determinada área. Então, tem muitos ecos que você pega de colegas que você não confia. Eu pegar um exame de um paciente meu, de um colega cardiografista que eu confio, eu não tenho conflito de interesse de fazer com o colega. Mas se eu pego um laudo que eu não consigo confiar, que eu ausculto e tem um sopro imenso, e ele diz que a prótese está funcionante, eu vou querer repetir. Então, é um dissabor, assim, em relação ao paciente, quando você está na postura de médico assistente, e é uma briga de mercado, né? Então, um ponto negativo seria que, será que existe uma ameaça para o futuro próximo por conta dos falsos especialistas? Ou então até aqueles que fazem pós-graduação, que é uma forma de acessar a especialidade, é um atalho, né? Uma forma de acessar a especialidade, mas sem a robustez da residência. Isso aí é um ponto negativo. Isso me ofende muito, não porque volta para o que a gente está falando, né? Se você se coloca como uma pessoa a ter uma qualidade no que você faz, não vai faltar empregador lhe querendo para a clínica, não vai faltar colega indicando e não vai faltar paciente lhe querendo. Então, é o tal, o que eu, né, fiquei até sem saber como falar, a história do win-win, é porque na hora que, por exemplo, você me indica um paciente porque você confia no meu laudo, eu ganho, porque eu recebo esse direcionamento, né? E isso enche a agenda, essas indicações. E, por outro lado, você ganha porque você recebe um laudo que pode confiar. Não, esse paciente aqui não tem disfunção, eu vou operar muito mais sossegado. Então, esse paciente aqui tem uma prótese, ela tem uma estenose moderada, mas ainda dá para. Não vai precisar trocar a prótese antes de eu fazer minha endoprótese. Então, essa jogatina de confiança é um grande ganha-ganha. Outro ponto negativo, eu acho que é o repasse do exame. Sei que, né, a gente vai falar mais do valor, mas assim, o repasse dos convênios para tudo. Aí, de novo, eu nem me coloco como alecrim dourado, não, porque eu sei que todo mundo que faz método complementar, ou até mesmo consultório, passa pela injustiça, não sei se é a palavra, né? A disparidade do repasse dos convênios. Então, como nessas clínicas de exames, né, geralmente aceita todos os convênios, se você opta por ser funcionário de uma dessas clínicas, que é o que mais acontece, e tá tudo bem, é ótimo, você não tem trabalho, é a história do empreendedorismo versus você ser funcionário. Você ser empreendedor, você pode ganhar mais às custas de muito mais trabalho, né? Você não tem hora para desligar, o telefone toca de madrugada, riscos, exposição, Investimento. investimento. Agora, se você é funcionário de uma clínica, você consegue decidir a sua receita de acordo com o tempo e a disposição e a energia que você quer colocar, mas você fica refém do repasse dos convênios. Esse repasse, ele é um repasse ruim, então é um ponto negativo. Por que que acaba valendo a pena? Porque é um exame que, quando é normal, e a maioria dos exames, graças a Deus, é normal, né? Graças a Deus, os pacientes, a maioria estão saudáveis, é um exame que é rápido, é um exame de ultrassom, que mesmo você avaliando tudo e fazendo um exame de qualidade, ainda assim não demora muito. E não é um exame oneroso, você tem que botar um avental de chumbo, você tem que. Não é um exame sentado, é confortável, você faz o exame, costuma não demorar. Então você consegue fazer muitos. E aí você consegue titular a receita com base no volume, né? Óbvio que tem dias e dias, né? Tem dias que todos os exames são alterados e você pensa, meu Deus, que agenda, mas não é a regra. Conhece. É, via de regra não é a rotina. A rotina são muitos exames Geralmente a normais. estatística está a nosso favor, né? A Tá, rotina é normal. exatamente, né? Somente pacientes mais você vê logo, né? Paciente jovem, paciente de check-up. Então, isso é um ponto negativo, que é o repasse, mas que se anula, né? Não vou dizer que anula, mas que compensa porque você consegue ajustar em relação a volume de exame, você decide por trabalhar em cantos cujo repasse seja melhor, né? Porque tem um repasse do convênio para a clínica e, obviamente, a clínica vai ficar com a porcentagem dela e vai lhe repassar uma proporção. Aí, se a clínica repassa mais ou menos, você decide ficar nas que repassam mais. Então, é um ponto negativo, mas que ainda hoje, né, não sei como vai ser mais para frente, mas que hoje ainda é contornável, digamos assim. Legal, interessante. E outra coisa é você, nesses exames, que com certeza existem cidades que, por exemplo, uma cidade que tem um monopólio de um plano de saúde que tem 70% do mercado.
essa variação desses pagamentos talvez seja menor, digamos assim, né? Ou tem uma Sim, clínica que paga um valor fixo, independente tem. do plano, qualquer coisa. Então, talvez eu procure outra clínica, né? Então, contra isso, talvez tenha opções. Talvez cidades tenham menos opções e outras mais. Tem as clínicas populares, tem as clínicas de interior, que como essas clínicas que não aceitam convênio, clínicas populares ou clínicas de cidades menores, o paciente paga particular, elas colocam muitas vezes um valor fixo e um valor até melhor do que o repasse dos convênios para os ecocardiografistas, né? Da mesma forma, por exemplo, eu tenho um aparelho de eco, eu realmente tenho. Então, se eu pego meu aparelho e vou fazer uma agenda no interior, eu consigo fazer menos exames, cobrando bem mais do que o repasse dos convênios. E por que eu não faço isso? Porque estou afim de viajar, de pagar a estrada, de contratar uma secretária, de gerenciar o atendimento. Então, essa matemática de custos intangíveis, ela também pesa nas decisões, né? Lógico, Acaba cara. que a gente, quando vai trabalhar, principalmente nessa linha de produção, de rotina de exames, tem que ser uma rotina boa, você tem que ir feliz trabalhar, né? Não adianta você ir pelo retorno financeiro e só, porque acaba ficando maçante e cansativo e tira o brilho que eu até comecei o podcast falando de como é um exame incrível e como é uma rotina que eu gosto muito. Legal. Então, acho que uma palavra que eu pensaria ali no eco, uma das coisas que você falou muito, é uma possibilidade do médico ter uma previsibilidade maior, né? Vendo o médico Perfeito. isso como CNPJ, a gente é mais imprevisível, o mercado está mais difícil, eu tenho mais especialista, mais médico. Então, o eco me dá uma luz de poder, talvez, ter uma previsibilidade melhor dentro dessa especialidade. Perfeito. Ele é um exame que você consegue ter uma previsibilidade no sentido de que sempre tem paciente. Não existe. Vou falar por hoje, né? Eu posso estar falando hoje e daqui a 2 anos, nossa, como Mudar. mudou, né? Mas hoje não existe agenda vazia. Né? A agenda não tem, porque tem muita demanda. Então você consegue decidir. E como você sabe o valor do repasse, tem essa previsibilidade, tem muito espaço para você ter essa flexibilidade em relação a horário, data trabalhada, e é muito mais prático você manejar exames complementares do que, por exemplo, consulta. A consulta ela envolve muito mais energia, né? Eu não consigo fazer uma consulta em 15 minutos. A consulta demora 1 hora. Mas o exame você consegue fazer um exame de qualidade em 15 minutos. Então você consegue fazer muito mais consulta ou muito mais exames. Então, é como você disse, tem previsibilidade, tem essa versatilidade e essa flexibilidade de você decidir mesclando receita com qualidade de vida, com horários. Então, ainda é um mercado que eu acho muito positivo, mesmo com aqueles pontos negativos que existem. Vamos falar de mercado aí. Jéssica, qual é a galinha de ovos de ouro do eco hoje em dia, se eu pensar em pagamento? E qual o exame mais comum? Né? É o eco pré-operatório? É o eco de rotina? Quais são ali o mais comum e o mais raro, que é a galinha de ovos de ouro, que é o que paga mais no mercado, que você vê hoje em dia? Será que eu vou desapontar, hein, os nossos telespectadores? Eu não sei se tem essa galinha, não. É o seguinte, o exame carro-chefe é o ecocardiograma transtorácico, que é o eco que a maioria das pessoas conhece, que é o que quando a gente fala eco, a gente está se referindo ao transtorácico. Ele é um exame de ultrassom, ele é feito no leito, o paciente vai, se ele for eletivo, né, ele vai para uma clínica, é um exame feito no tórax, a gente avalia tudo, aí avalia coração, válvulas, aorta, pericárdio, e por quais motivos ele é feito. Qualquer motivo o eco é feito, não existe cardiologia sem eco, porque ele é feito de rotina, a partir de uma determinada idade já tem que fazer de rotina, mesmo você não tendo comorbidades. Ele é feito para segmento das doenças mais comuns, hipertensão, diabetes, né, para ver se já tem alguma que a gente chama, né, de lesão de órgão-alvo. O paciente tem uma pressão arterial, eu preciso ver se essa pressão arterial já deixou o coração mais grosso, né, hipertrofiado. Então, ele é feito de segmento para qualquer mazela cardiológica, tem que ter eco, muitas vezes um eco até frequente, anual, bianual. Então, a rotina da ecocardiografia geralmente é a rotina do eco transtorácico, que é essa que a gente estava conversando, que você marca 15 exames, 12 exames, 10, 20 exames, 18 exames, dependendo do tempo, que você vai entrar às 7 da manhã e sair meio-dia, você vai entrar 9h30 e sair 11. Depende da qualidade de vida e da sua disposição, do tempo que você demora.
do aparelho, né? Quanto melhor o software, muito mais rápido para você fazer o exame, cadastrar as coisas. Então, esse é o grosso, é o ganha-pão do ecocardiografista. Tem outras modalidades de exame, né? O eco de estresse, o eco transesofágico. Eles ganham melhor, o repasse é maior por eles, até porque um ecocardiograma transesofágico, que é um exame que é sob sedação, que o paciente deita, explica, faz primeiro um transtorácico, aí seda, depois faz outra, demora muito mais. Então, o repasse, e é muito mais, é um exame invasivo, né? Por mais que seja um risco pequeno, mas tem sedação, tem uma sonda que passa pelo esôfago, que é um exame que passa a ser mais invasivo, que tem um repasse maior, mas que financeiramente eu nem sei te dizer se compensa. Eu julgaria até que não. Eu faço muito transesofágico porque eu adoro, mas é um exame diferenciado. Mas financeiramente está aí elas por elas, porque o tempo que você faz um transesofágico que ganha mais, você faria outros tantos transtorácicos. Então, é meio parecido. Aí outro exame é o ecocardiograma de estresse, né, que é esse que você faz a medicação que acelera o coração e você avalia se tem alguma alteração na contratilidade do músculo cardíaco. Então eu consegui inferir. Se ele em repouso estava bom e depois da medicação ele ficou com a parede do músculo mais fraca, deve ter alguma artéria, alguma coronária entupida. Então é um exame de rastreio de doença coronariana. Ganha melhor, mas também é um exame super demorado, pode ter complicação, o paciente já às vezes infarta durante o exame. Então, não sei se compensa. Aí existe uma outra subespecialidade do eco, que é a que eu, inclusive, tenho uma afinidade muito grande, que eu entrei, que se chama ecointervenção. Né? O que é isso? Antigamente, assim, quando eu digo antigamente, é coisa de 5, 10 anos atrás, tinha certas cirurgias que só eram feitas por via aberta. Por exemplo, uma troca de uma válvula mitral, né? Não era feita por cateterismo, era abria, botava o coração em SEC, né, que é circulação extracorpórea, pegava a válvula e substituiria por uma prótese ou biológica, uma válvula de um boi, ou uma prótese mecânica. Hoje em dia, né, e assim outras cirurgias, né, fechamento de CIA, que a CIA é um defeito que às vezes já nasce no coração e que quando ela passa a dar problema, tem que fechar esse buraco, que não deveria existir. Aí antes era feita por via aberta. Hoje em dia já é feito por cateterismo. Os mesmos cateterismos que abrem a artéria na hora do infarto, que já é feito há muito tempo, esses cateterismos eles estão fazendo essas cirurgias por cateterismo, essas trocas de válvula, essas oclusões de alguns defeitos. Só que para isso precisa do eco em sala. Geralmente é um eco transesofágico, que é feito na hora do procedimento, para mostrar para o hemodinamicista, que é quem está fazendo a operação, a imagem. Então, o hemodinamicista, ele seguia pela imagem dele, do raio-x, da escopia, mas ele seguia também pela imagem do eco. Isso é muito novo, isso é novo no mundo inteiro, é mais novo ainda no Brasil, e em Fortaleza, aqui no Ceará, é novo do novo do novo. Então, é aquele oceano azul cristalino que poucas pessoas fazem. Aí, como a minha residência foi a primeira dos 2 anos, eu meti as caras, fui aprender e etc. Me interessei muito. Então, hoje em dia, eu faço esses procedimentos. É muito melhor pago, né? Chegar, se você quiser, a gente entra em valores. Mas é muito melhor pago, entra na casa de alguns milhares um exame desse Sim, sim. procedimento, mas também é outro Em rolê. média, assim, se eu fosse colocar um intervalo de um exame desse, que Certo. intervalo você locaria? Ah, de 2.000, é de 1.000 a 3.000? Que média você acha que um plano ruim paga e um plano bom paga? Não, porque aí esses procedimentos, Ítalo, eles até os convênios querem pagar por convênio, mas aí a gente não aceita, porque hoje ninguém Particular. faz isso, entendeu? Poucas pessoas Entendi. fazem. Então, como é que funciona? Ou o médico se propõe a fazer particular, e aí o paciente pagaria, ou o que é mais comum, a empresa paga o ecocardiografista, porque como é que acontece? Tu é cardiologista, aí tu examinou, aí tu indicou, olha, eu tenho um paciente assim assado, ele tá com disfunção, ele até já botou uma prótese, e essa prótese ela tá ruim, ela tá disfuncionante, só que ele já tem 80 anos. Eu vou abrir o peito pela segunda vez de um paciente de 80 anos, aí é feita a avaliação se ele é candidato a fazer a troca por cateterismo, né, que seria um valve em valve, né, uma válvula dentro de uma válvula. E aí é feito toda uma avaliação pré-operatório, aí o paciente é candidato. Aí eles acionam o convênio
mas não para cobrir o eco, para cobrir o procedimento, a internação, o cateterismo, e tudo isso é pelo convênio. E aí o hemodinamicista ganha pelo convênio, o anestesista ganha pelo convênio, o leito de UTI do pós-operatório é pelo convênio, mas o eco não. E o eco é necessário. Então, o que é que acontece? O pessoal liga para a gente quando o circo está armado, né? Vai ter um fechamento sábado do doutor fulano. Você pode? É assim, a gente não entra, não tem muito conflito de interesse, eu não saio indicando, eles que precisam e ligam. Aí, como já é uma coisa que a gente é a cereja do bolo para fazer o procedimento, eles já ligam a empresa da prótese querendo pagar porque precisa fazer, e aí tem poucos que fazem, né? Então, aí são alguns milhares, digamos ali, em torno de 3, 4 mil, mas é um procedimento, não é um exame, assim, não encara como um examezinho rápido. Você passa uma manhã inteira, leva radiação, é avental de chumbo, Tem um é, ônus, né? Tem vários ônus também. tem os ônus. Aí entra você gostar também, né? Que você tá lá mudando a vida de um paciente, você tá mais com a mão na massa. É um paciente que tinha uma prótese disfuncionante que em uma hora ele vai sair com a troca de prótese com a punção arterial, né? Assim, uma punção, aliás, venosa da via femoral. Então, entra também o envolvimento, que eu acho incrível. Mas é muito melhor pago, mas também você fecha um turno para isso. Compensa, compensa. Ainda é melhor entrar num procedimento desse do que fazer 20 exames. Você ganha menos, mesmo que você faça uma agenda cheia, você ganha mais no procedimento. Mas tem todas essas moedas de troca, né? Então, talvez, a pergunta que tu fez, a menina dos olhos, eu diria que talvez seja a intervenção em cardiopatia estrutural. Mas ainda tem os desafios, né? Não é simplesmente quero entrar, né? Você tem que se preparar para ir, você vai estar em sala direcionando um procedimento. É um exame que pega radiação, então se você for mulher, você tem que pensar nos óvulos. Se você for homem, você tem que pensar nos seus espermatozoides. Então tem limitações, mas talvez seja isso. E como ainda é um oceano azul, né? Tem muito espaço e é um campo que não dá para ser roubado por falso especialista, porque é uma coisa mega específica, né? Então, Específico. Total, total. Às vezes essas áreas mais específicas é mais difícil uma pessoa também botar a mão. Até é, porque é mais restrito, né? E eu tenho vários fatores. Você tem a prótese, você tem a empresa, tem várias pessoas olhando que é difícil você chegar qualquer um lá não e fazer. impossível. O crivo é muito grande. É quem cai na A mão de falso peneira é especialista. grande, né? Peneira é grande. Quem cai na mão de falso especialista, infelizmente, é o paciente mais humilde, que é quem faz, às vezes, na Total. clínica popular e não checa, não vai se atentar para checar RQE do médico. O médico tá ali, Com todo de certeza. jaleco, diz que é cardiologista, cardiografista. Ele acredita, aí dá, às vezes, o dinheiro que tem do mês, né, para fazer um exame, e que o exame não tem a qualidade, não diz as coisas que poderia dizer, né, não é um exame completo como poderia. Então, Legal. infelizmente, quando a gente fala sobre essa disputa de mercado de quem é falso especialista, dá abuso, né? Tipo, ai, que coisa chata, assim, que errado. A gente fica mais incomodado porque é muito errado, porque a gente fez uma formação de 6 anos de residência, mas eu acho que para o especialista isso não ofende, não ameaça, mas dá dor quando o paciente chega para a gente com um laudo que você não confia e você tem que pedir para ele repetir. Aí isso aí incomoda. Bom, Jéssica, vamos encerrando aqui nosso papo. Acho que foi muito legal. Falando de coisas novas aí, né? E atualizadas. Uma área do Oceano Azul do Eco aqui, né? Vamos ter que botar isso ali Eu sou no suspeita, eu título. acho incrível. Aqui eu já dei o gabarito para quem está entrando agora, né? Já deu Mastigar. gabarito, já tá mais fácil. Depois que ver esse vídeo aqui, já tá mais fácil. Já vai, ó, Bom, Jéssica, virando. obrigado. Obrigado pelo seu tempo aí demais. Eu acho que foi um papo muito legal. Acho que vai ser muito proveitoso para várias pessoas que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo aqui até o final. Obrigado mais uma vez, Então, tá? eu que agradeço e eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia. Eu tô às ordens, viu? Um prazer grande conversar com você. Espero que agregue. É isso. E vamos deixar todos